Está no ar mais um Traduzindo F1 para você. Está chegando a hora pro Max ser tricampeão outra vez e a gente ir pras férias agora. Ô, louco! Que isso? Eu fiz agora, senhor. Não é uma cantora nada. Repentista, parça, além de tudo. Melhor ficar aqui mesmo, né? Tá bom, entendi. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Traduzindo F1. Max já vai ser tricampeão ou já seria, no caso? Eu acho que é Singapura, né? Japão, ele crava. Isso é as matemáticas, né? É, Mas dizem acho que é a mão bom. na taça já tá lá, mas vamos deixar na matemática, que a matemática é exata. Vai que volta das férias e tem alguma mangueirinha solta. Eu não vou botar minha mão no fogo. Uma só não resolve, tem que ter algumas. É verdade, é verdade. Já já a gente entra em férias então. Mas antes Onde tivemos... estamos, Kalinquinha? Antes de tudo, estamos aonde? Eu vou falar então. KVM Audiovisual na tela para você. Aí, ó, @KVM Audiovisual no Instagram para você conhecer um pouco mais da KVM, de todos os produtos, tudo que a KVM pode fazer por você. E também tem o site www.kvm.com.br e lá você entra em contato para montar o seu evento, a sua festa, com telão, com som, com luz, com câmeras e com tudo que tiver direito, além dos podcasts, é claro. Isso aí. Pô. Recado dado. Pode falar agora? Estamos juntos sempre com a KVM, parceira. Fala, você tem alguma coisa entalada no seu Não, coraçãozinho. só porque eu ia falar, eu te pergunto, porque você trabalhou, né? Nesse final de semana. Não, eu também o trabalhei, anterior, no o caso. outro, vou trabalhar no próximo também. A senhora também trabalhou esse Eu final de também, semana, eu né? trabalho todos, só para informar, eu trabalho todos. Mas esse foi uma corrida com sprint. Por algum motivo, a gente meio que deu uma apagada nisso, no último programa. Esquecer, né, Kalinquinha? Ah. E eu diria que a gente esquece dessas coisas e você dá sorte. Porque esse final de semana... que sorte! Não, você deu sorte. Você ia cravar, é isso? Tudo. Tá bom. No mínimo uns 5 pontos eu fazia. Fiz só 2, né, de 3 possíveis, porque você me fez esquecer que tínhamos uma corrida sprint. Por isso eu acertei somente 2 resultados no meu querido palpitômetro. Ô, quadro bom esse aí, olha lá. 2 resultados acertados para mim. Você naquele único que você vem acertando ultimamente. Vamos certo, né? Max Vamos Verstappen. Seu Kalinko, infelizmente, zerou. Não deu. Não só zerou seu Kalinko, mas dessa vez não chegou nem perto de dar certo, né, Kalinquinha? Mas o que aconteceu com o Norris, rapaz? A gente tava aqui falando que tava voando a McLaren, de repente... Pois é, né? Deu aquela E o famosa Pérez, ré que eu pra trás. falei, nunca mais vou colocar o Pérez no palpitômetro até o fim da temporada. Não sei se eu devia ter falado isso. Já bateu o arrependimento? Já ou não? bateu. Bateu a galope, né? O Bateu. Pérez aí chegou na segunda colocação, viu o Verstappen só de luneta, mas chegou na segunda colocação, marcou um pontinho aí o Pérez, um pódiozinho, me ajudou a marcar um pontinho no palpitômetro e eu tô feliz com meu amigo Checo Pérez no momento. Tá bom, estamos sim, neste momento, com o Max, 12 pontinhos. Eu não gosto quando você vai aproximando, eu fico um pouco tensa já. Já tá, né? Eu fico. Eu fiz isso de propósito para vocês sair de férias da Fórmula 1 já, Mas é tensa. já nesse ritmo aí. Entendi. Bom, mas a Anderson liderando rumo ao bicampeonato com 17 pontos e o seu Cali. Parça, matemática, aquilo que a gente falou agora há pouco. Pela matemática, dá tempo de eu dar aquela recuperada. Mas não sei se vai acontecer. Lembrando que após as férias, a gente vai fazer aqui o palpitômetro valendo só segundo, terceiro e quarto colocado. Bom deixar claro que é férias da Fórmula 1 que a gente se refere, né, parça? Porque isso, férias porque mesmo a gente não tem. a gente vai estar Semana aqui. que vem estaremos aqui de volta. Mas isso aí, depois das férias da Fórmula 1, vamos mudar a regra do palpitômetro, porque todo mundo que votou no Max Verstappen para ganhar esse ano, até a primeira metade dessa temporada, não teve muito como errar, né, parça? Fica a dica. E quem não votou, o problema não é meu, né? Pois é, né, seu No Kalinko? caso. É isso. Nós tivemos, então, um Fórmula 1 Spa, tivemos corrida sprint, classificação, chuva. Chove, não moia, moia, não chove. Pois é. Foi complicado demais. Mas antes da gente entrar na Fórmula 1... Vamos falar dos nossos brasileiros pelo mundo? Das nossas crianças, né, Kalinquinha? Que é criançada boa, né? Estamos super bem representados. Vamos começar pela Fórmula 2, então? Fórmula 2. Fórmula 2. Enzinho Fittipaldi teve um final de semana espetacular. Brilhante. Conquistou uma coisa que não é fácil numa categoria como a Fórmula 2, que é conquistar 2 pódios no mesmo final de semana. No sábado ele ganhou uma corrida e no domingo também fez uma corrida espetacular e conquistou a 3ª colocação. Obviamente ele teve um pouquinho de ajuda ali, que teve um entreveiro ali alguns carros à frente dele, mas de qualquer maneira fez um excelente final de semana, Enzinho com 2 pódios e subiu agora para a 7ª colocação
no campeonato da Fórmula 2. Então, começamos bem a Fórmula 2, uma imagem agora na tela, né, Kalinquinha? O Enzinho ali, olha, comemorando a bandeira do Brasil sendo balançada ali. Isso é muito legal, Muito é muito legal. emocionante. E ter ali, ó, teu irmão perto, todo mundo perto, família de pilotos, sempre acompanhando, sempre pertinho. Isso deve ser gostoso demais, né? Família grande de pilotos, Ah, né? bom, O é. irmão, o avô, o filho do Emerson seria o quê do Enzinho? Tio? Não sei, já complicou, né? Porque eu também não Então. sei, já entrou numa árvore genealógica que eu não sou muito boa. Mas, de qualquer maneira, excelente final de semana do Enzo Fittipaldi, uma das promessas do Brasil, rumo, quem sabe, à Fórmula 1, né, Kalinka? E olha, na Fórmula 1, a gente tem piloto que tá saindo do pódio com metade do troféu, que é o que vem acontecendo com o Max Verstappen, né? Aconteceu de novo e tal. Agora, Enzinho, além do troféu, Levou levou outro isso prêmio? aqui pra casa também, ó. Uma O que lembrança? aconteceu aqui? Eu queria uma análise agora. A Max análise Wilson. daquelas, a gente tá sem dados de telemetria, mas, Kalinquinha, aí eu vou te falar o seguinte. Provavelmente mandando aquele WhatsApp pra mamãe. Mamãe, ganhei! Ah, foi aí. Pimba! A sorte que esse... Como é que é? Um postinho, isso aí? Como é que chama isso aí? Postinho. Ele é de Segurança. plástico, né? Ele se soltou ali, não causou nenhum problema pro Enzinho. Também, se tivesse causado, foi após o término da corrida, então o prejuízo não ia ser tão grande. E levou ali, vai levar de lembrança, né? Um momento engraçado, realmente. Já tem até assinatura de alguns... Deve ser membros da equipe, sei lá quem que assinou Me isso lembrou aí. muito a época de colégio. Você tinha isso? Passava de ano, ficava com a camiseta, Camiseta, toda sim. autografada. Olha que chique. Assinada. Autografada, assinada. né? Era muito legal. Com os desenhos. Sim, muito legal. Época boa. Tá aí, essa fase do Enzinho, então, bem demais. O Gabriel Bortoleto, a gente vai falar também da F3 rapidamente. Ele poderia ser, então, campeão já nessa prova, mas acabou não pontuando. Ele precisava de um pontinho, Max Wilson. Não deu certo, mas a gente vai ter ainda mais uma prova ali. E em Monza, se ele vencer, ele já é campeão, então, da F3. Pois é, não, Gabriel. Acho que quis deixar ter graça, né, para depois Entendi. das férias, para não conquistar um campeonato aí no mês de julho ainda. Mas de qualquer maneira, ele com 9 dedos e meio na taça, merecidamente vem fazendo uma temporada espetacular. Não conheço o Gabriel pessoalmente, mas parece um menino muito querido também, sempre muito humilde nas declarações, nas entrevistas. E fez mais uma vez um final de semana muito bom. Mas na Fórmula 3, esse final de semana, temos que também dar um destaque para o vencedor da corrida do sábado, que foi o Caio Collet, um piloto espetacular também. O Caio, que estava tendo um ano um pouco complicado, conquistou a vitória no sábado, se não me engano, no domingo. Ele chegou na 5ª colocação na Fórmula 3, que também é uma categoria super competitiva. O Caio está na sua 3ª temporada na Fórmula 3. É importante ele fazer uma segunda metade do ano tão boa quanto foi agora esse final de semana em Spa, para quem sabe ano que vem ele ter uma oportunidade de subir para a Fórmula 2. Bora, Brazuca! Tamo bem. Estou sendo bastante. Tamo bem, Tamo vai. bem, representados. Representação tá boa. O Drugo, falta o Drugo. Ah, o Talvez, Drugo, pois é. Talvez por aí a gente encontre ele em alguma categoria, a gente vê que ele tá próximo da FE, que é a elétrica, ou... Bom, vive pelo paddock. Quando ele encontrou o Enzinho, né, o Enzo já estava com o troféu valendo mesmo, ele deu ali um abraço, um Que aperto de legal. mão no Enzo, isso é muito bacana. E é sempre muito legal, né? Os brasileiros torcendo para os brasileiros Sempre, também, claro, né? porque é legal ver em pista. A gente já tá feliz que o Drugo tá lá, mas a gente quer ver ele pilotando. Isso aí. Mas, ó, então ficou assim, a gente deu uma volta toda para falar da F3, falamos da F2 e a F1 terminou deste jeitinho, com Max Verstappen na primeira posição, com Pérez na segunda e com Leclerc na terceira posição. E olha só, Max Wilson, o Dr. Marco falou que só tem uma pessoa capaz de bater de frente com Max Verstappen. É mesmo? Se tivesse o mesmo carro. Ô, louco. Quem que seria? Quer chutar? Quando eu não sei muito, eu tenho até medo de chutar. Dr. Marco falou que apenas Alonso seria a pessoa para bater Max Verstappen Belo voto. com o mesmo carro. Olha, assim, na verdade, eu acho um belo voto do Dr. Marco, né? O Alonso, para mim, é um dos maiores da história da Fórmula 1. Ele, com o carro da Aston Martin, vem andando muito bem, indo de acordo com o que o carro lhe dá a possibilidade, mas eu diria, assim, que eu colocaria, Kalinka, eu colocaria outros pilotos ali que poderiam desafiar o Verstappen com o mesmo equipamento. Eu colocaria também o Hamilton, eu colocaria, quem sabe, o Norris, quem sabe Leclerc, quem sabe Russell. Eu acho que a Fórmula 1 tem uma geração nova, né? A gente vem falando sobre isso ultimamente, muito forte, mas assim, certeza mesmo a gente só tem quando coloca os dois na mesma equipe. Mas o Alonso é um belo voto do Dr. Marco. Falando em mesma equipe, já que você deixou essa deixa, o Pérez falou o seguinte: daqui pra frente, o meu objetivo é ir pro pódio.
Eita, mudou Eu o acho discurso, que hein? agora entendeu, viu? Com 22 segundos atrás, o companheiro. A gente Deu, agora deu certo, entendeu. vai? Olha, Kalinka, ó, você falou isso agora, que agora Não ele é querer entendeu. pegar no pé do Sabe Checo quem Pérez. falou isso também, agora te devolvendo a pergunta? Ah. Dr. Marco. Dr. Marco falou que finalmente Pérez acordou do sonho de lutar pelo campeonato. Uma declaração tanto quanto forte, mas ao mesmo tempo tanto quanto verdadeira também, né? A gente não tem por que ninguém achar, nem o Só bateu Pérez, um nem ninguém, sincerão. achar que vai ter uma disputa pelo campeonato desse ano entre ele e o Verstappen, porque essa diferença, que já são, sei lá, de 125 pontos mais ou menos entre esses dois pilotos, não aconteceu por falta de sorte ou qualquer coisa parecida com isso. Aconteceu que realmente o Verstappen vem tendo um ano, não só esse ano, desde que eles começaram essa parceria em 2021, realmente os resultados do Verstappen são sempre muito, muito superiores aos resultados do Pérez. Então, acho que a declaração do Pérez foi importante, a do Dr. Marco dessa vez acertou na veia. Sabe o que o Pérez também fez? Mentira, não foi o Pérez, não. Mas a plaquinha que estava escrito Pérez. que coisa, não? Pois é. Que coisa. Mas olha só, comemoração. Né, eu ia falar o título, não, mais uma vitória do Max Verstappen, meio que o oitava título segunda. também, é. E olha só o que acontece. Nossa. Eita, plaquinha do Checo. É que tá escrito o Checo Pérez ali, ó. Vamos Checos. E foi no troféu dele, será, Kalinka? Eu não sei. E agora? Foi no troféu de quem? Não sei de quem que foi, mas Ah, assim, boa pergunta. foi um momento Eu acho que foi no do Max, viu? O Vou do até Max acho que voltar tá na aqui. frente dele ali, né? Eita, boa pergunta. Não sei, o Pérez está do outro lado. Enfim, quebraram É mais tudo um troféu troféu. pra mesma equipe, né? Quebraram mais um troféu, porque foi bem na hora que alguns membros da equipe foram estourar a champanhe, Olha. saíram correndo e o Verstappen ainda falou assim, nossa, de novo, 2 corridas consecutivas que quebram um troféu da Red Bull, mas de qualquer maneira, a oficina de troféus aí vai ter um mês movimentado graças à Red Bull, né, Kalinka? Tá bom, né? Ai, Tá. que problemão, galera. Ai, que problema ruim. Mas, Maxito, vamos começar? Você curtiu esse final de semana em Spa? Surpreendeu de alguma forma pra você? Pra mim, eu fiquei pensando, cadê a McLaren agora? Eu começo a empolgar em um, o negócio cai. Eu começo a empolgar no outro. Será que é depois- você? Ah, pode ser. Pode ser, né? isso, Eu queria é a falar, zica. mas já que você trouxe sua alta... Porque o que está Autocrítica. acontecendo? Até porque, assim, na sexta-feira a gente teve a classificação para a corrida de domingo. E a corrida sprint, para você que ainda não está familiarizado, a corrida sprint é aquela corrida um pouco menor, acontece no sábado. E diferente do ano passado, esse ano a corrida sprint ela só distribui alguns pontos. Então, são 8 pontos, do primeiro ao 8º colocado. Tanto que depois você pode ir pro box, né? Porque Pode tá descansar. tranquilo. Não precisa continuar, não, viu? Mas o que você achou, Maxito? Olha, Kalinka, eu acho que esse final de semana sprint, né? Pelo menos para mim, ele sempre. Eu gosto ou desgosto muito de acordo com a qualidade das corridas. A gente tivemos ao longo desse novo formato, começou ano passado, ou melhor, ano retrasado, algumas corridas muito boas, né? Uma que a gente lembra sempre com muito carinho é aquela aqui do Brasil, quando o Hamilton fez aquela corrida que largou em último na corrida sprint, depois largou em 10º na Mas corrida o do que era domingo. legal, acho, da corrida sprint é que essa corrida sprint, a classificação era a classificação do. O É o resultado, grid né? da corrida para domingo. Enfim, eu acho esse final de semana as corridas, vamos ser bem justos, né? Elas foram muito mais mornas do que a gente gostaria. Foi a chuva, será? Eu acho que, Karinka, talvez a chuva nem tanto, porque a chuva normalmente proporciona até uma corrida melhor. Ah, não, que José Morna que deu uma esfriada. Eu acho que foi realmente ali, as equipes acabaram não se misturando muito, né? As forças ficaram um pouco mais separadas. A gente teve lá, obviamente o Verstappen desapareceu, depois o Pérez chegou na segunda colocação. A corrida do sábado também foi a corrida que tivemos ali 5, 6 voltas de bandeira verde, então foi uma corrida muito curta também, não deu para acontecer muita coisa em função do safety car, de ter largado atrás do safety car, depois o safety car do Alonso que causou uma bandeira amarela. A corrida do domingo tivemos algumas ultrapassagens, mas principalmente ali na frente a gente não viu muita ação, né? A gente viu uma corrida do Hamilton muito solitária, a mesma coisa para o Leclerc. O próprio Pérez não teve muita disputa e muito menos Verstappen, né? Porque um passou pelo outro ali e depois se separaram. Então, as corridas foram muito mornas. E aquilo, o formato, independente qual for, sprint ou normal, quando a corrida é boa, é legal. Quando a corrida não é muito boa, não é muito legal, pelo menos na minha visão. E esse final de semana, com toda a questão climática, foi um final de semana também bastante confuso e muito difícil para os pilotos, porque você pegar a situação de pista molhada, pista seca, pista molhada, pista seca, para vocês terem ideia, na corrida do domingo foi o único momento do final de semana
porque eles andaram com pneu slick logo de cara, que andaram pela primeira vez com a carga de combustível máxima, né? Porque na corrida do sábado, por ser 1/3 da distância, eles não colocam tanto combustível no carro, obviamente. Mas o final de semana também deu resultado lógico, que é Max Verstappen ganhar e mais uma vez com muita folga as duas corridas. Só não ficou com a melhor volta, mas vamos voltar para sexta-feira. Sexta-feira aconteceu o seguinte, o Max Verstappen na classificação para o grid de domingo. O Verstappen ficou na primeira posição, logo depois o Leclerc, o Pérez e o Hamilton. Mas o Max Verstappen não largou na primeira posição, porque ele teve uma troca do câmbio. Na corrida pro domingo. Isso. Porque é verdade, né? A classificação, a gente tem o resultado da classificação da sexta-feira em algum lugar? Tem aí na sua folhinha. Então, a gente tem o resultado na sexta-feira. O que mais chamou a atenção na sexta-feira, na classificação, foi o seguinte. O Verstappen conquistou mais uma pole position, né? Porém, a pole position dele foi apenas 1/100º na frente de quem, Caliquinha? Lando Norris, que classificou... Não. Tô confundindo? Tá confundido, da frente do Leclerquinho. O Leclerquinho foi pole. Verdade, desculpa. Ele tá querendo me desestabilizar. Mas é que é muita corrida. Não tem, tem na sua folhinha aí, a próxima folhinha. Tá, vou pegar aqui. Colocou aqui. Tá aqui, ó. Que rapaz, que isso? Max Verstappen classificou na frente do Leclerquinho, né? Que classificou muito bem. Depois ficamos na segunda colocação, Sérgio Pérez, né? Como você falou, Verstappen classificou em primeiro, mas largou de sexto, na verdade, em função de uma troca de câmbio. Então foi uma classificação assim que, na sequência, tivemos ali Hamilton, que classificou na quarta colocação, seguido de Carlos Sainz, Oscar Piastri, Lando Norris. O Piastri, nesse final de semana, nas duas classificações, ele classificou na frente do Norris, né? Então, realmente, final de semana muito bom do Piastri. Na sequência, George Russell, que não se achou ao longo do final de semana praticamente inteiro. E depois, na nona colocação, Fernando Alonso e Stroll fechou ali o top 10 da classificação da sexta-feira, que vale mais uma vez para a corrida do domingo. E mais uma vez o destaque foi o Verstappen apenas 1/100º na frente do Piastri, que por sua vez também só ficou 1/100º na frente do Carlos Sainz. Então, uma classificação muito, muito apertada. E segundo o Verstappen, foi o seguinte, olha, eu maneirei, a situação da pista estava muito crítica, numa curva 8 ou 9, alguma coisa assim. Ele tirei muito pé, fui muito conservador, mas mesmo assim foi o suficiente para fazer a pole position, que na verdade, ele falou a verdade. Que na verdade é verdade, senhoras e senhores. Vamos começar então agora. Corrida sprint. Corrida sprint. Vai, vamos dar uma respirada aqui. A gente vai começar com toda a seriedade do mundo a falar do Checo Pérez. Que, na verdade, não é corrida sprint. É tanta coisa que a gente também se confunde. É a classificação shootout para sprint. Eu quis dizer que foi o dia da sprint. Tá bom, o sábado. Isso aí já aconteceu no sábado, né? Classificação sprint. Já vamos direto por Q3, ou melhor, SQ3, que é o shootout, né? Na fase 3 do shootout, que seria equivalente ao Q3. Olha, o que a gente trouxe aqui de destaque para vocês é o seguinte. Mais uma vez, assim como aconteceu na última etapa na Hungria, ao meu ver, a equipe Red Bull, ou o Sérgio Pérez, ou os dois, erraram ao mandar o Sérgio Pérez muito cedo para a pista. A gente lembra que na Hungria, né, o Pérez foi o primeiro carro a ir para a pista, consequentemente, em uma situação muito parecida. Ficou parado ali no box, né? Ficou parado e uma situação parecida, que a pista foi evoluindo, foi secando, porque na Hungria também choveu e foi secando a mesma coisa, por coincidência, a mesma coisa que aconteceu em Spa. O Pérez, como vocês podem ver, ele fechou a volta dele, essa de 1,50.3, e ainda faltavam 16 segundos para acabar a classificação, o SQ3. Ele já estava completando a sua volta. Quando a gente passa para a próxima imagem, a gente vê o seguinte. Olha o Verstappen, nesse momento, na terceira colocação, faltavam ali 4 segundos para acabar quando ele estava abrindo a volta. Ou seja, o Pérez estava fechando a volta rápida dele com 16 segundos para a bandeirada e o Verstappen, a 3 segundos dessa mesma bandeirada, estava abrindo a volta dele. Então, realmente, pegou uma situação de pista muito melhor, não só o Verstappen, quanto vários pilotos que fizeram a mesma coisa. Então, com isso, eu acho que o Pérez foi prejudicado. Passando para a próxima imagem, a gente vê aqui o resultado da classificação sprint. Essa sim, que eu me confundi, essa foi a do sábado. Verstappen, 1/100º na frente do Carlos Sainz. O Piastri 1/100º na frente do Sainz, e dali para trás Leclerc, que falou que poderia ter conquistado a pole position se não tivesse errado. Lando Norris ali na quinta colocação, começou ali o sábado andando atrás do seu companheiro de equipe. Gasly com a Alpine, que nesse mesmo dia que o Gasly conquistou essa sexta colocação, que também a gente vai falar da corrida sprint daqui a pouco, né? Mas foi exatamente o dia que foi anunciada a demissão de 3 membros da equipe Alpine, ali, 3 grandes pilares, né? Os principais
pessoas da Alpine foram demitidas no sábado, e nesse mesmo sábado o Gasly foi lá e colocou a Alpine na 6ª colocação. Hamilton na 7ª colocação, mais a 8 décimos do Verstappen. Sérgio Pérez, mais uma vez, muito distante do seu companheiro de equipe. Esse final de semana na classificação, 9 décimos, mas de novo, eu acho que a Red Bull mais uma vez errou ali ao soltar o Pérez tão cedo. Talvez a diferença não fosse tão grande assim se eles tivessem saído um pouquinho mais tarde. Ocon e Russell completaram o top 10 desse classificação para a corrida sprint. Que coisa, né? Sabe o que eu acho? Enfim, você pode totalmente discordar do que eu vou falar agora, mas uma coisa que passou na minha cabeça é um sentimento que eu tenho quando tem corridas e sprints. Eu acho que é tanta coisa de... Até a gente aqui para explicar tudo. Fica confuso. É a classificação para domingo, é a classificação para sprint, depois é a corrida sprint, depois tem a corrida valendo, que é tanta coisa que na hora que para você tá com aquele sangue no olho, ai, como é que vai ser? Você já tá meio... Não foi diluída essa expectativa. Pode ser. Eu não sei se é isso. Passou agora na minha cabeça, eu quis compartilhar com você que tá do outro lado. O que você acha? O que você achou? Entra no nosso Instagram, @traduzindofF1. Lá você pode deixar o seu comentário, falar um pouquinho sobre a prova, participar, claro, sempre também dos nossos palpitômetros. Vamos falar então agora da corrida sprint, Maxito. Senhora, vamos começar pelo começo? O que temos aqui? Bom, para quem não assistiu a corrida sprint, tivemos a largada lá. Verstappen na primeira colocação, Piastri em segundo, e foi uma largada em movimento, e a direção de prova determinou o quê? Que todo mundo, todos os pilotos, obrigatoriamente teriam que largar com pneu de chuva extremo, pneu de chuva pesada. E aí foram dando algumas voltas atrás do safety car, e antes da corrida começar de fato, que deram ali 4 voltas, se eu não me engano, atrás do safety car, praticamente todos os pilotos reportaram, olha, a pista já está para pneu intermediário, então vamos parar o quanto antes, assim que der a largada, para colocar o pneu intermediário. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que fazer a corrida com... Começar... como é que chama? É largada? Largada em movimento. Largada em movimento. Ou esperar para a chuva passar. Isso é para facilitar também, tirar a água da pista, para tratar a segurança exatamente? Sim, exatamente, Kalinka. Eles adotaram esse procedimento, que não é a primeira vez que isso acontece, para primeiro, tinha muita água, choveu muito antes da corrida do sábado, para espalhar um pouco a água. Quando os carros vão passando ali, dá uma boa espalhada na água. Ao mesmo tempo, a chuva estava diminuindo, então isso aí tudo ajudou para dispersar aquela água. E o motivo principal tem a ver com a segurança. Lembrando que há mais ou menos um mês atrás, faleceu um piloto na Fórmula 4, justamente nessa pista, no circuito de Spa, por uma questão de um spray muito grande, numa relargada, faltando uma volta. Então, realmente, isso aí, essa memória recente, né, acho que fez também com que a Fórmula 1 fosse um pouco mais ponderada. Eu digo isso porque em outras situações não fizeram esse procedimento que fizeram nesse sábado na Fórmula 1. Mas eu acho que é o procedimento sim mais adequado, porque essa história, piloto raiz, que é um esporte de risco e tudo mais. Esperar mais um pouquinho, porque já que a chuva estava parando, para de fato fazer a... Eu acho que fizeram a coisa certa, porque no final das contas, você colocar os pilotos numa situação, olha, corre aí sem ver mesmo a 300 por hora, isso não pode ser feito. Isso aí é uma ignorância fazer um negócio desse, é uma irresponsabilidade, melhor dizendo. Mas, de qualquer maneira, adotaram esse procedimento, foram obrigados a começar a corrida com pneus de chuva extrema, mas assim que a largada foi dada, dali para frente é liberado fazer o que quiser. E a gente separou essa imagem para mostrar o quê? Alguns pilotos decidiram já na primeira volta ir para o box, outros não. E lembrando que numa mesma equipe que tem 2 carros, você só tem um posto de troca de pneus. Você não tem 2 estruturas para fazer. 2 baias, acho que é o termo certo. Então você nunca pode chamar os 2 pilotos da mesma equipe ao mesmo tempo, porque senão você causa ali um engarrafamento, um trânsito e você perde tempo. Então, nesse momento, o destaque foi: todo mundo que parou na primeira oportunidade se deu bem. E todo mundo que parou na segunda volta, né, depois da largada, se deu mal. Tanto é que o Verstappen estava liderando a corrida, perdeu a posição para o Piastri, o Pérez ganhou 2 posições, o Hamilton ganhou algumas posições, ou seja, todo mundo que parou primeiro se deu bem em relação a todo mundo que parou na volta seguinte. Por quê? Já nos treinos livres, na sexta-feira, alguns pilotos que andaram com pneu de chuva pesada, comparando com pilotos que andaram de pneu intermediário, os pneus intermediários eram de 4 a 5 segundos mais rápidos. Inclusive, depois desse final de semana, teve uma declaração tanto da Pirelli quanto de alguns pilotos dizendo a seguinte coisa: olha, o pneu de chuva extrema não tem mais função. Porque quando ele pode ser utilizado, a pista normalmente não vai estar em condições de fazer nada, em função do spray e tudo mais. E quando a pista está em condições, o intermediário é muito mais rápido e muito mais eficiente. Então, eu não duvido que no futuro próximo
deixe de existir esse pneu de chuva, a não ser que a Fórmula 1, que a gente já falou isso no final do ano passado, esse ano tiveram um teste de colocar um paralama no carro, a não ser que a Fórmula 1 consiga chegar numa solução para esse problema dos sprays. O paralama que testaram esses dias aparentemente não foi o suficiente, mas no momento essa solução não existe, então eu acho que está mais para desaparecer o período de chuva extrema do que a Fórmula 1 trazer uma solução que resolva a questão do spray, que realmente é muito ruim para segurança. Mas voltando para a corrida, depois da relargada, né, tivemos ali um safety car do Alonso, que demorou ali 6 voltas para o Alonso tirar o carro do Alonso. E aí o Piastri não teve o que fazer. O Verstappen muito mais rápido. O Alonso que rodou e saiu sozinho, né? Sozinho. Não é que aconteceu alguma coisa com o Alonso. Estava ali de boa. Cometeu um erro. Ele passou na zebra, provavelmente pegou a pouquinho, faixa branca isso. primeiro, que pegou a zebra, que sempre tem um pouco Tá mais de aderência. molhada, exato. Acabou rodando, não estragou o carro dele, mas no final das contas ficou de fora. Deu um beijinho só no muro. E aí o Verstappen superou o Piastri na volta 6 de 11, ou seja, com 5 voltas para o final. E ao final da prova, o que a gente tem, Kalinkin? Antes do final da prova, tivemos outra situação também na corrida sprint, que foi, essa sim foi um pouquinho mais polêmica. A gente tem aqui o entreveiro entre quem? Checo Pérez, que a gente quase não fala dele aqui nesse programa, e Hamilton. Esse incidente entre esses dois pilotos, que a gente vai fazer uma análise rápida aqui agora, gerou duas coisas. Uma penalização de 5 segundos para o Hamilton, que ele acabou perdendo 2 ou 3 posições ao final da prova em função disso. E o Checo Pérez acabou saindo da prova. Mas vamos tentar analisar e entender o que aconteceu aqui. Bom, primeiro de tudo, né? Primeiro ponto. O que o Hamilton está atacando o Pérez? Ou melhor, por que o Pérez está sendo atacado por uma Mercedes? Com a Red Bull muito mais eficiente, olha o que o Verstappen está fazendo esse ano. Mas, mais uma vez, o Pérez, que tem o mesmo carro que o Verstappen, estava sendo atacado por uma Mercedes que não estava muito competitiva, de novo, se comparado... Mas não é erro da Mercedes se atacar o teu oponente. É o quê? Não é nenhum erro. Não. É que você fala de um jeito... O Hamilton foi o papel dele. Não, estou elogiando o Hamilton. Tá, é por isso que eu reformulei. O que o Pérez está sendo atacado? O Pérez tinha que estar sumindo do Hamilton. E ele foi atacado também na última corrida na Hungria, né? O Hamilton chegou a 1 segundo do Pérez. Mas voltando aqui, o Pérez sendo atacado pelo Hamilton com a Mercedes, que nem de perto é um carro tão competitivo quanto a Red Bull. E na saída dessa curva, o Hamilton já colocou o carro ali completamente do lado do Pérez. Só que lembrando o seguinte, nesse momento a pista estava secando, ou seja, o traçado, que é onde o Pérez está, muito mais seco, ou praticamente seco, e fora do traçado, que é onde o Hamilton está, muito úmido, tanto que vocês conseguem ver ali um spray saindo atrás do carro do Hamilton e spray nenhum saindo atrás do carro do Pérez, porque, de novo, o Pérez estava na parte seca da pista e o Hamilton tentando essa ultrapassagem na parte úmida. Quando a gente passa para a próxima imagem, a gente vê o seguinte, de novo, um spray muito grande saindo atrás do carro do Hamilton, só que o Hamilton já até um pouco à frente do Pérez na curva seguinte ali, que é onde eles acabaram se tocando. Quando a gente passa para o próximo a imagem, a gente vê o seguinte, o Hamilton ali virando bastante o volante para a direita, só o que aconteceu? Quem está certo, quem está errado? Pela regra, nenhum dos dois, ao meu ver, está errado, porque o Hamilton já havia conquistado o espaço dele, o Pérez deixou espaço de mais de um carro, ou até um pouco mais, então os dois cumpriram a regra. Só que, ao meu ver, quem cometeu um erro, já que os dois cumpriram a regra, ao meu ver, sem ser de forma alguma tendencioso, o Pérez, e eu vou explicar o porquê. Quando o Pérez vai lá e vê que o Hamilton está do lado dele, que vê que o Hamilton, por isso que eu comentei o spray, estava na parte molhada da pista, o que o Pérez, ao meu ver, tinha que fazer? Ter dado um pouco mais espaço para o Hamilton, porque a chance do Hamilton escorregar um pouco ali ao redor daquela curva seria muito grande. Ele não deu esse espaço e ele tinha um pouco mais espaço para dar. Se a gente passar para a próxima imagem, olha lá, do lado esquerdo do Pérez ainda tinha, sei lá, 1 metro, 1,5 metro de pista, que ele poderia contornar ali, dar mais espaço para o Hamilton, justamente para o Hamilton não tocar no carro dele. A direção de prova entendeu que a culpa foi do Hamilton, tanto que penalizaram o Hamilton. Impressionante isso, né? Porque o Pérez está colocando sempre a pressão para cima dos outros pilotos, nunca é punido. Mas fazer nesse um levantamento caso, só disso. Mas nesse caso, Kalinka, dá até para entender a direção de prova penalizar o Hamilton. Só que o meu ponto é o seguinte, o que é melhor para o Pérez? Ganhar uma decisão lá na direção de prova e o Hamilton foi considerado culpado e ele ficar fora da prova, que é o que aconteceu? Então é o seguinte, eu acho que assim, independente de qualquer coisa, eu acho que o objetivo principal do Pérez deveria, eu não posso bater com o Hamilton porque a chance de eu ficar aqui
fora da prova ou ter um prejuízo muito grande é enorme. Então, deixa dar um pouquinho mais espaço para ele, para ver se a gente não se toca aqui. Ele escolheu deixar um espaço lá que, pela regra, está correto, mas na prática não foi nem de perto o suficiente, tanto que eles se tocaram. E dali para frente, a gente vê na próxima imagem já o Pérez escapando da pista, né? Se a gente conseguir colocar a imagem na tela, o Pérez ali na volta seguinte, depois de ter perdido várias posições, porque abriu um buraco na lateral do carro do Pérez, escapando da pista, e logo na sequência ele abandonando a corrida, indo para o box e se retirando dessa corrida sprint. E a gente teve, né, Kalinka, no começo desse ano, uma situação muito parecida, com prejuízo, não vou dizer que é igual, mas parecido, com o companheiro do Pérez, Max Verstappen, no Grande Prêmio da onde? Azerbaijão. Ah, tá esperto, hein, moleque? Ah, quinta série não me pega mais. Tá demais, tá voando. Pois é. E foi justamente com o companheiro de equipe dele, com o Max Verstappen, que isso aconteceu. Não sei se você lembra, ele, o Russell, discutindo no final e tal. Olha o que aconteceu com o carro do Verstappen e ele continuou na prova. Pois é, ele continuou na prova, chegou Sprint, em segundo, em terceiro, empurrando o segundo, que na ocasião foi o Leclerc, não tão distante do Pérez assim, ou seja, de novo, a gente não está falando que o estrago foi igual, mas mais uma vez o Verstappen com o carro quebrado chegou em terceiro, o Pérez com o carro quebrado acabou se retirando da prova e já estava perdendo várias posições. Mas foi isso que aconteceu na corrida sprint. Vamos agora com aquele recadinho especial, aquele recadinho maroto para você. Já ouviu falar em transição energética? Sobre como as energias renováveis são tão importantes para um mundo mais sustentável? Bora ver o recadinho da Enel. Imagine um mundo mais limpo e eficiente, onde tudo funciona pela eletricidade gerada por energia limpa. Isso é o que a Enel quer oferecer às novas gerações. Um Brasil com menos emissões de carbono, mais sustentável e melhor para todos. Temos soluções em energia para eletrificar o seu dia a dia e facilitar a sua vida. Seja na sua casa, na sua empresa ou na sua cidade. Comece já sua transição energética com a Enel. Escolha um amanhã melhor. Acesse enel.com.br. Você viu como a Enel pode ser sua parceira rumo amanhã com zero emissões de carbono? Comece já sua transição energética com a Enel. É só acessar enel.com.br. Enel.com.br, recadinho da tela para você. Vamos falar então como ficou a classificação? A gente passou, falamos da corrida das provas. sprint? Isso, vamos corrida sim. sprint. A gente vê lá. Da classificação, é isso que foi como terminou. Pois é, o Verstappen, quando superou o Piastri, faltava 5 voltas e mesmo assim, Kalinkin, ele chegou a 6 segundos à frente do Piastri, ou seja, mais de 1 segundo por volta. Na terceira colocação, tivemos Gasly, que comemorou como se tivesse sido campeão da Copa do Mundo de futebol, mas realmente bem merecido esse resultado do Gasly. E o Piastri quietinho, né? Piastri quieto, muito frio, mas no bom sentido da palavra, né, Kalinka? Eu acho que é uma boa qualidade para um piloto. Sainz na quarta colocação, Leclerc chegou apenas na quinta colocação, Norris na sexta colocação, a 16 segundos do Verstappen, dali para trás, Hamilton, Russell, Ocon e Daniel Ricciardo, que esse Kalinquinha deu uma falta de sorte, porque primeiro que na classificação do sábado, do shootout, ele veio na volta muito boa e tivemos o acidente do Stroll, que acabou causando a bandeira amarela, e melhor, fim da classificação ali, o Ricciardo veio a fazer uma volta melhor. E na corrida sprint, até ali, se não me engano, com 2 voltas para acabar a corrida, ele estava na 8ª colocação. Mas aí acabou sendo superado tanto por Russell, também pelo Ocon, não deu para competir com os carros, ele chegou ali, a gente vê, 4 décimos do Ocon, chegou próximo do Ocon, mas realmente não teve carro para marcar seu primeiro ponto numa corrida que é mais difícil de pontuar, que é apenas os 8 primeiros pontuam, mas teve um sábado muito bom, Daniel Ricciardo. Estava olhando aqui, né, as Mercedes. Vai, Lewis Hamilton na 7ª, Russell na 8ª, e o Lewis deu uma declaração dizendo que teve porpoising na área. Pois é, Voltou? Né? Voltou a galope. Caramba, não é possível. Vamos passar para o domingo? Bora! Corrida do domingo agora, corrida principal. O que temos aqui para ver, Kalinque? Na corrida do domingo, vamos pegar a largada, que foi ali um dos poucos momentos de ação, um pouco mais de ação desse final de semana, né? Bom, Kalinquinha, essa largada aí, tivemos um toque entre Piastrinho e quem? Carlos Sainz, que foi ali determinado como um incidente de corrida. Eu discordo um pouco da decisão da direção de prova, e depois dessa corrida, né, a gente viu o comentário dos 2 pilotos. O Piastri, depois da prova, ele falou assim, olha,
realmente eu não sei o que aconteceu, acho que foi uma situação de corrida, e batemos. Eu estava lá, ele simplesmente entrou. Como Isso se foi não na hora tivesse do visto. acidente. Eu estou me falando depois da corrida. Tá. Mas mesmo na hora do acidente, ele falou assim, olha, eu estava aqui e o Sainz foi para cima de mim como se eu não existisse. Ao meu ver, a declaração dele, tanto no momento quanto depois da corrida, principalmente da do momento, foi muito correta, ao meu ver. Já o Carlos Sainz foi um pouco mais assim agressivo na sua declaração. Ele falou assim, olha, o Piastri foi muito otimista, eu não sei se é falta de experiência, eu não sei se não sei o que, não sei o que lá, e ele errou. Assim, logo de cara, eu acho que o Carlos Sainz foi bastante infeliz na declaração dele, porque o Piastri é sim um estreante na Fórmula 1, só que o Piastri já corre há mais de uma década. Então o Piastri tem muita experiência mesmo sendo estreante na Fórmula 1. E ao meu ver, a culpa desse incidente foi 100% do Carlos Sainz, eu vou explicar o porquê. Nessa primeira imagem que vocês estão vendo, a imagem é de dentro do carro do Piastri. Na largada, a gente tem um termo que a direção de prova mesmo usa, que é o seguinte, tem uma fase ali de acomodação, né? Por isso que na largada um pouco mais de movimento para cá e para lá é permitido, só que chega uma hora que você tem que escolher ali a faixa que você está e seguir aquela faixa. Por quê? Porque tem tanto carro junto, se você começa a fazer zigue-zague a todo momento, a chance de você ter contato com alguém é muito grande. Então, voltando para a imagem. A imagem é da onboard do carro do Piastri. O Piastri está ali do lado direito da pista, quase ali encostado na faixa do lado direito, enquanto o Carlos Sainz, que vocês veem aquela setinha ali na imagem, está no extremo esquerdo da pista, isso logo após a largada, um pouco antes da zona de frenagem. Quando a gente passa para a próxima imagem, a gente vê o seguinte, o Piastri de novo do lado esquerdo da tela ali, ó, tá vendo o Piastri, e o Carlos Sainz, mais uma vez, no extremo direito da pista, e a gente pega como uma referência, olha o Verstappen onde é que está. O Verstappen é aquele carro do meio, aquela Red Bull do meio. O Sainz está mais para a esquerda em relação ao Verstappen. Quando a gente passa para a próxima imagem, a gente vê o seguinte, o Carlos Sainz travando muito o pneu dianteiro direito. E por que o Carlos Sainz, por que aquele pneu travou daquele jeito? Pelo seguinte, não é porque o Carlos Sainz freou muito tarde. Travou daquele jeito porque o Carlos Sainz freou e mudou de direção ao mesmo tempo. Quando o piloto freia e muda de direção, no caso, quando ele vira para a direita, toda a carga vai para o lado esquerdo do carro e essa roda direita fica com muito pouca carga em relação à pista. E a consequência disso é travar com muita facilidade. Então aquele pneu do Carlos Sainz está travando porque ele está freando e virando para a direita. Como é que eu sei que ele está virando para a direita? Vamos passar para a próxima imagem. Só um pouquinho, volta essa imagem mais uma vez, Calinquinha, desculpa. Olha o Sainz em relação ao Verstappen. Ele ainda está um pouquinho para a esquerda do carro do Verstappen. Quando a gente passa para a próxima imagem, olha o Verstappen onde é que está, aquela Red Bull lá atrás é do Verstappen, olha o Sainz onde é que está. O Sainz atravessou a pista inteira, que eu digo atravessou, foi do extremo esquerdo do lado da pista para o extremo direito, e onde estava ali o Piastrinho. O Piastrinho estava ali na posição dele, ou seja, para mim, o Carlos Sainz, por ter cruzado a pista, como se não tivesse ninguém na pista, que foi mais ou menos o que o Piastri falou, ele sim ocasionou esse incidente. Se vocês olham, todo mundo ali está mais ou menos aonde estava. Ninguém cruzou de um lado para o outro, ou mudou tanto a direção ali na pista. E outra coisa que essa imagem traz é o seguinte, olha o espaço que o Sainz tem em relação ao carro do Hamilton. Tem ali meio carro, quase a largura de um carro, que o Sainz poderia dar um pouco mais de espaço para o Piastri. Se ele viu o Piastri, se ele não viu o Piastri, eu não sei. Mas o fato é, o motivo do Sainz ter cruzado a pista de um lado para o outro, no momento de uma largada, como se ele estivesse sozinho no autódromo, isso para mim foi o que causou esse acidente. E a consequência disso foi, Piastri teve esse toque no muro aí, porque como vocês podem ver, não tinha espaço para ele não passar entre o carro do Sainz e o muro, então ele tocou no carro do Sainz e também tocou no muro. Nesse momento quebrou ali a suspensão direita do carro do Piastri, que logo depois dessa curva já encostou seu carro, e o Carlos Sainz continuou na corrida, mas com um problema ali na lateral do carro dele, muito parecido com o estrago da lateral do Sérgio Pérez na corrida do sábado, e foi perdendo posições gradativamente e também se retirou da corrida. Mas, de novo, para mim, a culpa desse acidente foi 100% do Carlos Sainz. Tá complicado entender essa Fórmula 1, hein, menino? Ó, vamos falar então de quem ficou na pista. Leclerc e Pérez, disputa de posições, até porque os dois largaram lá na frente. E aí, hein? E aí, Calinquinha, essa aqui, bom, logo de cara, né, essa imagem primeiro é a primeira volta, né, que o Leclerc, que largou na primeira colocação, fez a curva na primeira colocação, e nessa pista em particular, quando você faz a primeira curva na primeira colocação, é muito comum você chegar
ao final da reta Camel, que é essa grande reta depois da curva da Rouge, na segunda colocação. Porque é muito tempo de aceleração plena, é muito longa essa reta, então o carro de trás pega um vácuo do carro da frente, e é o que aconteceu na volta número 1, o Pérez já superou o Leclerc, e ali ele assumiu a liderança da corrida. Com facilidade, Com né? facilidade, exatamente. Quando a gente passa para a próxima imagem, o que nós temos aqui? Vamos se adiantar já para a volta 17. Na volta 17 foi o momento que o Verstappen chegou atrás do Pérez, e a gente vê que nesse momento ele tinha acabado de ultrapassar o Sérgio Pérez, que tentou se defender, mas não tinha muito como se defender. Verstappen já com o DRS aberto, Verstappen muito mais rápido do que o Pérez, passou. Ele também não dificultou, ele entendeu, né? Ele tentou se defender, ele assim, mas... ele foi para o lado de dentro da pista, que é o que você faz para se defender numa situação dessas, mas antes da metade da reta, o Verstappen já estava à frente dele, tanto que essa imagem é no momento, na mesma hora que ele ultrapassou o Pérez, a gente vê que ele já freia para a curva, já na posição correta, e o Pérez já está atrás dele ali, já um carro de distância do Verstappen. Então, realmente, não tem muito como você se defender com uma reta tão longa, mas na volta 17 de 44, o Verstappen foi lá e superou Chequito Pérez. Mas os carros são muito diferentes, não é possível. Quais carros? Os dois? Um do outro? É. Kalinka, olha, essa teoria da conspiração, vamos falar assim, já não é a primeira vez que eu ouço isso, mas tem duas possibilidades. Ou os carros são diferentes, ou os pilotos são diferentes. Eu estou muito mais com a segunda opção. Eu acho que os pilotos são diferentes. Então, essa diferença de uma média de meio segundo em treinos de classificação, essa diferença aumenta entre Verstappen e Pérez. Tanto que faltavam ali quantas? 25 voltas para acabar a corrida. O Verstappen chegou a 22 segundos à frente do Pérez. Então, é praticamente 1 segundo por volta. Eu acho que realmente os carros são iguais, na minha opinião. Posso estar enganado, mas até hoje nem o próprio Pérez está contestando isso. Eu acho que realmente é uma diferença de piloto e 22 segundos. Como faz para ganhar tanto? É você ser exatamente preciso e milimétrico a cada curva, ganhando espaço? Como é que faz para ganhar tanto tempo na frente do outro, sem usar vácuo, sem ter nada? Kalinka, eu acho assim, é a combinação de algumas coisas. Primeiro, o Verstappen é um piloto, ao meu ver, um dos melhores da história da Fórmula 1 em termos de talento, de velocidade e tudo mais. E eu acho que os resultados dele já vêm demonstrando isso. O Pérez, ao mesmo tempo, eu não acho que está do mesmo nível de um Verstappen, de um Hamilton, de um Russell, de um Leclerc, de um Norris, de um Piastri. Eu não acho que ele está no mesmo nível desses pilotos. E, além de tudo, tem outro agravante para o Pérez. O Pérez está super pressionado. Então, não é à toa que ele vem cometendo uma série de erros que ele vem cometeu nessa primeira metade do campeonato, como, por exemplo, não chegar 6 vezes ao Q3 com uma Red Bull. Então, realmente, eu acho que isso é um demonstrativo de quanto o Pérez, além de tudo, está pressionado. Então, eu não acho que ele é um piloto nem de perto do mesmo nível do Verstappen. E o fato dele estar pressionado, como a maior parte das pessoas, para não dizer todas, quando você está pressionado, você não tem o mesmo desempenho. Então, você já pega o Pérez, que já não é do mesmo nível que o Verstappen. Muito, muito pressionado, e parte dessa pressão causada pelo próprio Pérez, com as suas declarações que esse ano eu vou ganhar. No começo desse ano, o Pérez pegou uma situação que é o seguinte: depois de 3 provas, ou 4 provas, que o Verstappen teve problema em 2, e consequentemente eles estavam próximos no campeonato, porque tinha tido pouca corrida, o Verstappen tinha tido problema em 2, o Pérez bateu no peito e falou assim: agora eu vou para cima, eu vou ser campeão. Então, assim, ele realmente, mesmo naquela fase que a pontuação estava muito próxima, se eu não me engano, depois da segunda ou terceira etapa, tinha 1 ponto de diferença entre esses 2 pilotos, mas não é porque eles estavam muito parecidos, é porque o Verstappen tinha tido alguns problemas. Então, o Pérez, em nenhum momento, desde que ele chegou na Red Bull, ele teve o porquê achar que iria desafiar o Verstappen. Ele preferiu chamar a responsabilidade para o peito e falar assim: não, eu vou para cima. Não misturando as bolas, mas o próprio pai do Pérez também deu declarações. Não, isso é o pai do Pérez, uma outra pessoa, apesar de ser pai e filho, mas fala: não, meu filho, se tivesse uma equipe de ponta, já teria ganhado vários campeonatos. Então, realmente, eu acho que parte dessa pressão foi causada pelo próprio Pérez. O que o Dr. Marco falou, e eu poucas vezes concordo com as declarações do Dr. Marco, que são sempre muito pejorativas, muito agressivas, mas ele falou uma coisa que eu acho que é fato esse final de semana, que o Pérez acordou do sonho de desafiar o Verstappen. E dali para frente, esse final de semana, não que tenha sido muito bom em relação ao Verstappen, mas pelo menos foi muito melhor do que os finais de semana que o Pérez vinha tendo. Tem fofoquinha. Opa, tem? Tem fofoquinha. Conta para nós.
Bom, dizem. É. Dizem. Gente, fofoca, fonte. Cadê fonte? Fonte dizem que Checo Pérez é mantido sempre, está sendo mantido na equipe principal da Red Bull, porque tem uma cláusula no contrato falando que ele não pode ir para o carro 2, para a AlphaTauri e tal, e ele tem que se manter nessa Red Bull. Pode ser uma das justificativas de por que eles estão colocando. Nós vemos falando isso. A gente que era vem falando dinheiro, isso que tal, mas nos essa últimos cláusula... tempos há bastante tempo, assim. E por que a gente vem falando que tem que ter alguma questão, porque a Red Bull ainda não dispensou o Pérez? A gente diz isso não muito no achismo, a gente vê isso baseado no que a gente vem vendo e os fatos. Os fatos o De Vries, por muito menos, foi dispensado da Red Bull. O Albon, por muito menos, foi dispensado da Red Bull. O Gasly, dentre outros pilotos. Então, realmente, a diferença do Pérez em relação ao Verstappen, que é muito maior do que esses pilotos que eu mencionei, e esses pilotos todos foram escorraçados da Red Bull. E o Pérez está lá até hoje. Lembrando que o Pérez, uma das diferenças que o Pérez tem em relação a esses pilotos que eu citei, é que o Pérez traz patrocínio para a Red Bull. Nenhum desses pilotos trazia patrocínio para a Red Bull. Muito pelo contrário. Esses pilotos vinham da academia da Red Bull. O Pérez não. O Pérez é um piloto que traz algum acordo comercial para a própria equipe. Então, eu concordo, Kalinka, nesse boato, faz todo sentido para mim, e para mim a única explicação que eu vejo para o Pérez estar lá é algum acordo que eles não podem dispensar o Pérez. Fato é que falta muito pouco para este cara aqui se tornar o tricampeão na Fórmula 1, venceu a 8ª seguida, largou em sexto, 22 segundos à frente do próprio companheiro para a primeira posição. Sem exagerar, mas ele está realmente escrevendo uma nova história na Fórmula 1. Ele já passou os números de McLaren, né, super superior em 88, a Mercedes, enfim, ele está cravando e escrevendo uma nova história dentro da Fórmula 1. Realmente a gente tem que falar sobre isso. Agora, toquei no assunto McLaren novamente, porque assim, a McLaren vinha voando e no final desta prova, ali ó, com Norris na 7ª posição, aí sim a classificação de domingo, ele fala, não, a gente ajustou o carro de uma forma errada, vamos ter que fazer aquela reunião, aquele churrasco, para conseguir encontrar qual foi o problema. Porque quando a gente fala de arrumar o carro, né, de ajustar ele para aquela prova, tem prova que é melhor na reta, tem prova que é melhor com curvas de alta, de baixa, enfim. A Red Bull é qualquer pista. Mas os outros carros, isso modifica muito. E a McLaren dessa vez errou em tudo, é isso? Kalinka, pelo menos para a prova. Eu acho o seguinte, se tem um final de semana que dificulta muito qualquer equipe acertar seu carro, logo de cara são todos os finais de semana de sprints. Lembrando que nos últimos, sei lá quantas corridas, a única corrida que a Red Bull não ganhou ali, não chegou na primeira colocação e não foi o melhor carro, foi justamente no final de semana sprint, que foi aqui do Brasil, quando o Russell conquistou aquelas 2 vitórias, tanto no sábado quanto no domingo, e a Mercedes tem uma dobradinha no domingo com Russell e Hamilton na segunda colocação. E por que eu digo isso? Num final de semana sprint, num final de semana normal, todo mundo tem 3 sessões de treinos livres, tem 3 horas para acertarem seus carros. Num final de semana sprint, é apenas 1 hora. Em Spa, choveu, secou, ou seja, essa 1 hora foi meio que inútil para acertar o carro. Então, realmente, se tem um final de semana que foi muito difícil acertar o carro ou muito fácil errar o setup do carro, foi justamente o final de semana de Spa. E tem outro detalhe. A Fórmula 1 tem uma regra que eu discordo completamente, que quando acaba os treinos livres, no caso da sprint só tem um, dali para frente não pode mais mexer no acerto do carro. E numa situação climática como aconteceu em Spa, que chove, para, as equipes têm que tomar... Tem 3 opções. Ou faz um setup para o carro, um acerto para o carro para pista molhada, ou para pista seca, ou coloca lá um meio a meio, que não é nem tão bom nem tão ruim para qualquer uma dessas 2 situações. Talvez o Norris tenha utilizado um setup mais voltado para pista molhada e na corrida foi seco. A classificação, tanto no sábado quanto a da sexta, no Q3 estava mais seco do que molhado, tanto que o Q3 das 2 classificações foram com pneu slick. E se mexer, hein, menino? O que acontece? Não pode mexer. É proibido. Proibido, não pode. Não pode mexer. Então, e por que essa regra existe? Por vários motivos, dentre eles, até uma questão, por incrível que pareça, trabalhista. Porque antigamente a Fórmula 1 não tinha esse sistema. Então as equipes literalmente desmontavam tudo e montavam tudo
todos os 3 dias, ou melhor, sexta e sábado. E, consequentemente, os mecânicos das equipes ficavam na pista até 3, 4 da manhã, e no dia seguinte, 6 da manhã, estava de volta na pista. Então, realmente, era uma coisa assim... que desumano. Desumano. Então, realmente, tem alguns porquês, dentre eles a questão trabalhista. Só que, ao mesmo tempo, quando você tem uma situação que se você acertou seu carro para a pista chuva, molhada e seca, ou vice-versa, não precisa de tanto, nem de muito tempo, para você adequar seu carro para uma situação climática. Então, quando você tem lá um parque fechado, e o parque fechado, mais uma vez, traduzindo, não pode mais mexer no acerto do carro, a partir do último treino livre, ou a partir do início da classificação, que nas corridas sprints acontece na sexta. Maxito, curiosidades. Vamos traduzir. Quanto tempo para mexer um setup do carro? Quanto tempo para fazer um acerto diferente? O que mexe? É parte eletrônica? Tem a parte móvel? Principalmente o que a parte aerodinâmica e a parte da geometria do carro. O que é geometria? É cambagem, é a altura, a suspensão, dentre outras coisas. A parte aerodinâmica é a angulação das asas, tanto a asa dianteira quanto a asa traseira. A asa dianteira você pode mexer. A asa traseira você não pode mexer. E, obviamente, a asa traseira, por ser muito maior, ela causa um arrasto muito maior do que a dianteira. Então, se você vai para uma asa traseira de chuva, que é com muito mais inclinada e seca, principalmente numa pista como Spa, que da saída da curva 1 até o final da reta câmara são 1.700 metros, então só ali você toma um segundo. E é o que nós estávamos tomando. Nós deu uma declaração e falou assim, olha, eu não passei ninguém a corrida inteira na reta, os poucos carros que eu passei foram na curva, mas assim, realmente é uma regra que, ao meu ver, é errado. Então deveria ter uma adequação e alguns pilotos e algumas equipes já estão questionando essa regra também. Porque realmente tem até uma questão da segurança. Porque você imagina o seguinte, aí você faz um carro acertado para pista seca, com muito menos asa, muito mais baixo e chove. E aí você vai para a corrida com um carro que não está adequado até em termos de segurança para aquela situação de pista. Então, eu acho que essa regra tem que ser revista. Interessante. Está aí, Max Verstappen na primeira posição, Sérgio Pérez na segunda, Leclerquinho na terceira. Vamos dar uma olhada como fica, então, o Mundial de Construtores e também como anda a pontuação dos pilotos. Vamos ver o primeiro dos construtores aqui, Caniquinha. Primeiro, bom, a gente vê a pontuação da Red Bull aí com mais do dobro da pontuação da Mercedes. Vamos fazer aqui um comentário rápido sobre as equipes, aproveitar? Dá tempo? Vamos. Então tá, Red Bull. Quando a gente achava que a Red Bull ia ser alcançada pelas outras equipes, a gente viu o que aconteceu nas duas últimas corridas. Eu pelo menos achei. Quem? Cara pálida. Cara pálida. Eu achei que a Red Bull, ou melhor, que as outras equipes fossem se aproximar da Red Bull. A Red Bull não. Vem fazendo um carro que já era espetacular melhorar. Então, realmente, a Red Bull vem fazendo o trabalho dela muito bem feito. Mercedes, aparentemente, Calinquinha, meio perdida ainda. Não sabe por que vai bem, não sabe por que piora. A gente não vê ali um entrosamento muito grande, principalmente entre Hamilton e equipe. O Hamilton, esse final de semana, falou assim, olha... O Hamilton é assim, quando ele ganha, ele fala assim, nós ganhamos. Quando o carro está ruim, perguntaram para ele, olha, o porpoising voltou, você sabe o que está acontecendo? Ele falou assim, eles não sabem. Então, quando ganha é nós, quando perde é eles. Então, realmente, eu não acho uma postura muito legal do Hamilton. Falando nisso, essas conversas com a galera que fica lá dentro da engenharia, Max Verstappen, várias novelas. Vamos falar sobre isso daqui a pouco também. Bom. Sim, sim. Aston Martin, até tivemos uma pergunta semana passada e eu respondi que a Fórmula 1 estava competitiva, por isso essa variação da Aston Martin, mas eu acho que eu tenho outra opinião, um complemento disso melhor agora. Eu acho que está acontecendo com a Aston Martin o seguinte, a Aston Martin teve um começo de ano espetacular, com um carro muito bem nascido, só que a Aston Martin, a gente às vezes esquece que é uma equipe que ainda não dá para se comparar com a Red Bull, com a Mercedes ou com a Ferrari. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, equipes que não são ainda tão bem estruturadas, quando começam o ano muito bem, têm uma dificuldade de melhorar seus carros ao longo da temporada. E as equipes grandes, ao contrário, eles têm um poder de evolução muito maior. E a Aston Martin, eu acho que ainda não está no mesmo nível de Mercedes, Red Bull e Ferrari em termos de evolução. Então, começou o ano muito bem. A Aston Martin é a antiga equipe Racing Point, que teve uma situação parecida em 2020, com aquela Mercedes rosa, que era a cópia da Mercedes, começou o ano muito bem, e ao longo do ano, gradativamente, foi se distanciando das equipes grandes. É o que eu acho que está acontecendo com a Aston Martin agora. Ferrari. A Ferrari... Eu acho que, diferentemente do ano passado, da era Binotto, que dizem que pode voltar para a Fórmula 1, a Ferrari não tem um carro competitivo. E o que a gente tem na Ferrari é uma Ferrari que também melhora, piora, sem saber muito porquê,
mas não tem um carro competitivo que é... Sabia que eu vi um meme esses dias, o pessoal também, vocês são fogo na rede social, hein? O pessoal falou, porque dinheiro não traz felicidade, porque eu nunca vi alguém dirigindo uma Ferrari triste. Aí começa a Colocar o Carlos Sainz, né? Boa. Bom meme. Vocês são do mal, cara. McLaren, eu acho que vem em franca evolução. Esse final de semana, eu acho que foi uma corrida típica em função do formato, da chuva, mas vem melhorando muito. É por isso que está na 5ª colocação. Alpine, Kalinka, essa é uma equipe que deveria estar lá entre as grandes equipes há muito tempo, porque a Alpine e a Renault é uma grande equipe, tem muita história na Fórmula 1 e está nesse imbróglio aí, e talvez com essa mudança, essa demissão, ou vai melhorar ou vai piorar, mas pelo menos precisa mudar alguma coisa. Haas, a mesma situação, é uma equipe que vem evoluindo, mas não tem a mesma estrutura que as outras equipes. Williams, a mesma coisa, evoluiu bastante esse ano. Agora, Alfa Romeo, que tem essa situação que vai deixar de ser Alfa Romeo, então acho que o pessoal ali já jogou um pouco a toalha, vai deixar para o momento que a Audi entrar na Fórmula 1 para aí sim colocar algum esforço. E a AlphaTauri, nesse momento, amargando a última colocação do Campeonato de Construtores, porém, Tsunoda teve um final de semana muito bom esse final de semana. Que isso? Velocidade 1,5! Isso porque a gente vai dar um tchau para você que está assistindo agora no Band Esportes, mas vai continuar por aqui sim para falar agora dos pilotos. A gente está indo para um período de férias da Fórmula 1, o Traduzido continua toda semana, toda terça-feira às 8 horas aqui no nosso canal no YouTube. Então eu te convido para você que está assistindo o Band Esportes agora, ó, tem essa QR Code, o QR Code está na tela, só apontar a câmera do celular, você vai ser direcionado então para nossas redes. Agora que eu percebi uma coisa, volta para aquele corte da Kalinquinha, por favor, de câmera. Deus. Leclerc está apontando pro QR Code pra gente desde o começo e a gente se confundindo. Ora você, quase dá uma cabeçada no QR Code, ora eu, que o Leclerc tá lá fazendo a função dele é essa. Tá certo. Um beijo, gente. Obrigada pela participação de vocês. Vamos continuar falando por aqui, então eu te convido a vir agora pro nosso YouTube, viu? Beijo, Maxito. Tchau. Até amanhã. Até semana que vem, pessoal. Beijão. Boa noite. Tchau. Vou continuar. No cravo. Nossa, ufa. Quase enrodei um. Não, eu ia falar pra gente continuar depois, não tem problema. Das equipes. Deixa eu te perguntar, o que você achou da conversa com o Max Verstappen, engenheiro, que ele falou. Tira o pé um pouquinho, vamos ser um pouco mais... Ao longo do final de semana inteiro tava ali um bate-boca, né? Um ADR. Eu prestei mais atenção ali na hora da prova mesmo, viu? O Max já falou, quando eu faço mais um pit stop, eu troco. Me deixa, quase isso. Já na classificação, que agora eu já não lembro se foi da sexta ou do sábado, aconteceu a seguinte coisa. O Verstappen, tendo ali um ADR discutindo com o seu engenheiro, que é engenheiro do Verstappen desde 2016, quando o Verstappen entrou na equipe Red Bull na 5ª etapa daquela temporada. Mas enfim, na classificação da sexta ou do sábado, o dilema era o seguinte: o Verstappen queria dar 2 voltas rápidas na classificação e o seu engenheiro falou assim, olha, dá uma volta lenta e uma rápida. Para quê? A volta lenta é simplesmente para carregar a bateria do carro, para ter 100% da bateria para dar uma volta rápida. Só que uma pista estava meio molhada, meio seca, evoluindo a cada volta, o Verstappen queria dar 2 voltas rápidas. E aí, resumindo a história, o Verstappen fez o que o engenheiro dele pediu e fez a pole position. E aí o Verstappen falou assim, olha, só que fez por 1 centésimo. Aí o Verstappen falou assim, olha, eu acho que a gente deveria ter dado 2 voltas rápidas. Aí o engenheiro dele falou assim, bom, e aí você está sem bateria na segunda volta, que a pista está melhor, como é que ia ficar? E ficaram naquela lá. Aí o engenheiro falou assim, foi na sexta-feira isso aí. Aí o engenheiro falou assim, olha, faz o seguinte, amanhã você decide como é que você quer fazer. Aí o Verstappen falou assim, olha, tá bom. E só falou assim, só que tem uma coisa, a gente ainda tem muitos anos pela frente junto, é bom se acostumar comigo. Mas assim, foi um pouco tom de piada, um pouco de verdade, um cutucando o outro ali. Não sei, pelo menos na corrida, eu não achei que foi uma troca de mensagens agressiva. Eu achei que era um dando um toque no outro, tipo, Não. Mas eles estavam discordando. Né? Na corrida aconteceu o seguinte, o engenheiro dele falou assim, olha, você saiu do box muito rápido. E ali colocou uma sobrecarga nos pneus muito grande. Isso pode fazer falta no final da corrida. E o Verstappen falou assim, não, tá tudo certo. Então, assim, eu faço a troca, assim como ele já fez, para conquistar a melhor volta, né? E aí depois eu vi uma entrevista que eu acho muito esclarecedora, e acho que assim, o Christian Horner, não muitas vezes o que ele fala a gente pode assinar embaixo. Tanto que assim, a gente já viu o Christian Horner recentemente falando que o De Vries ia ficar na AlphaTauri até o final do ano, deu 2 dias de demitir o De Vries. A gente viu a situação parecida quando era a época do álbum. Álbum vai ficar, vão lá, arranca o álbum. Mas o Christian Horner falou agora que não é assunto mercado de pilotos, ele falou assim, olha, o Verstappen e o engenheiro dele são como, assim,
um velho um velho casal, um casal que está casado há muito tempo, que tem aquelas brigas e não sei o quê, brigas assim, discussões, e tudo, mas no final se amam, se entendem e esclarecem lá. Então o Christian Horner brincou assim nesse sentido, mas é uma brincadeira que eu acho que explica muito, melhor dizendo, essa situação. Mas teve isso sim. E de novo, assim, nessas oportunidades que a gente teve de ouvir o Verstappen conversando, discutindo, tendo DR com o engenheiro dele, mais uma vez, o que impressiona é o seguinte, parece que o Verstappen e o engenheiro dele estão na sala ou num restaurante, porque o Verstappen está numa calma, está numa fase, não está ofegante, isso numa classificação, isso numa pista como Spa, que tem cruzar 300 por hora, segundos à com frente. uma corrida. Então, realmente, o Verstappen está no momento especial da carreira dele. Fora que ele passou a linha de chegada lá com 22 segundos à frente, como primeiro colocado, na melhor volta. Mas aí quando o Hamilton passou a linha de chegada, ele tomou a melhor volta, ele deve ter ficado bravo nesse momento. Eu acho assim, ele queria fazer uma coisa... Ele quer pegar todos os pontos, quer deixar nada pra ninguém. Humilhar a galerinha. Que também é uma maneira mais correta de você ver essa situação. Só que nessa corrida, se o Verstappen para colocar um jogo de pneu novo, ele ia voltar atrás do Pérez. Eu acho que ele ia superar o Pérez com facilidade, mas ninguém ali, ele já não queria fazer isso já em outras ocasiões ao longo do ano que o Verstappen fez isso, como na última corrida onde foi? Na Hungria. Aí ele fez essa jogada aí. Mas nesse final de semana, pelo fato dele saber que ia perder a posição para o Pérez, a equipe falou assim, olha, deixa isso para outro dia. E o Hamilton foi lá, se aproveitou desse momento, até porque o Hamilton, quando ele parou, ele estava 23 ou 25 segundos à frente do Alonso. Então ele voltou na mesma posição que ele parou, e aí não perdeu a posição para o Alonso, então fez uma coisa de maneira muito mais segura, mesmo que se caísse uma porca ali, teria tempo de ter um pit stop ruim, mesmo assim voltar à frente do Alonso, e foi lá e roubou esse pontinho que até então estava nas mãos de Max Verstappen. Aliás, pit stop, pode fazer um cursinho com a Red Bull, que, senhoras, olha... Rapaz, eles são muito precisos, apesar que o primeiro pit stop, eu acho, do Pérez nessa foi um pouquinho pior, aí com o Verstappen eles voltaram a calibrar, e aí sempre naquele 2 pontos alguma coisa. É impressionante. É de 2,5 para baixo. Nossa, é muito impressionante. Aqui nós temos os pilotos, Verstappen, Pérez, com uma diferença absurda. E aí, olhando para essa pontuação, acho que vale o bolão também de quando o Max Verstappen será campeão. Falando matematicamente, né? Quando a gente diz matematicamente, é porque com essa diferença que está na casa de 125 pontos, assim, realmente, 125 pontos é equivalente a quase 6 vitórias. 5 vitórias sendo 6 pontos, 100 pontos, então, são 6 vitórias exatamente. 6 vezes 25 dá 125. Então, realmente, é uma diferença muito grande. E quando a gente diz que o Verstappen ainda não é campeão garantido, porque se ele quebrar todas as corridas da segunda metade do ano ou não pontuar e o Pérez ganhar 6, ele vai estar empatado com o Verstappen depois na 16ª etapa, na 17ª etapa do campeonato. Mas anota aí, GP do Japão, vai passar. A gente volta com Holanda, tem Itália, Singapura, acho que Japão ele já levanta o caneco. Eu acho que assim... Matematicamente. Agora, na prática, eu acho que ele já levantou o caneco faz uns 2 meses para cá. Não, mas aí... Porque assim, eu não vejo o Pérez ganhando 6 seguidas e o Verstappen não pontuando 6 corridas seguidas para dali para frente estarem empatados. Então, a não ser que aconteça, e se Deus quiser não vai acontecer nada de errado, Verstappen já guardando... Essa é a minha cabeça com o nosso papitômetro. Se Deus quiser, não vai dar nada errado. A sua situação não está tão igual ao do Verstappen não, parceiro. Não queria te desanimar, não, nem te colocar o medo. Tá mais entre Alonso e Hamilton, assim? Não tá tão boa assim também para mim, não. A gente vê, né, muito legal. A gente, com tudo que está acontecendo, Kalinka, olha só como a temporada do nosso amigo Checo Pérez não está tão boa. Com tudo que está acontecendo, nesse momento, ele está apenas 40 pontos atrás do Alonso. Ou seja, ele está 125 atrás do cara que tem o mesmo carro que ele, e está 40 do Alonso, que é Aston Martin, aí não dá para comparar com a Red Bull também. Mas vamos lá. Alonso ainda não há chance de alcançar o Checo Pérez, embora eu acho que não vai alcançar, porque a Aston Martin tem que melhorar muito para o Alonso conseguir chegar à frente do Pérez com uma certa frequência. Hamilton, com esse resultado desse final de semana, esse pontinho essa do Hamilton, Kalinka, deixou ele a ficar 1 ponto do Alonso. E se não fosse a sprint... Ia falar isso agora. Se não fosse a penalização, que ao meu ver não deveria ter sido penalizado, ali foi muito mais uma situação de corrida, ele já estaria à frente do Fernando Alonso. Logo atrás nós temos ali Charles Leclerc, Russell e Sainz, todos eles ali 7 pontos de diferença do Sainz, que é o 6º, 7º colocado,
pro Leclerc. Então, realmente, muito interessante essa briga. E o que está acontecendo entre Leclerc e Sainz nessa temporada é muito parecido o que aconteceu entre esses dois pilotos na temporada de 2021, porém muito diferente do que aconteceu ano passado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: em 2021, a disputa entre Sainz e Leclerc foi muito acirrada pelo campeonato e o Sainz acabou chegando na frente do Leclerc. Na última etapa, ele superou o Leclerc lá por poucos pontos. Ano passado, não. Sainz totalmente perdido, principalmente na primeira metade do campeonato. Na segunda metade, ele melhorou, mas mesmo assim o Leclerc sempre muito mais eficiente que o Sainz. Esse ano, os dois ali muito próximos na pontuação. Nesse momento, Leclerc à frente do Sainz, mas apenas por 7 pontos. Embora que eu acho que o Leclerc ainda... a gente vai até falar um pouquinho sobre isso. Como funciona esse critério de desempate? Não sei. Por que o Leclerc está à frente do Russell, não o Russell à frente do Leclerc, você sabe? Sim, porque eles pegam o seguinte: quando o Leclerc ele tem mais bons resultados, melhores resultados, que eu quero dizer o seguinte: se o Leclerc tivesse uma vitória e o Russell não tivesse nenhuma, ele estaria na frente. Então conta o lugar que você fica na tabela também. E o Leclerc, se não me engano, ele tem 1 ou 2 segundos lugares, ou 1 ou 2 terceiros lugares. O Russell tem, acho que o melhor, um terceiro, o resto é tudo fora do pódio. Então é assim, você pega os melhores resultados para ter o desempate. Tá. Então, se tem 2 pilotos empatados, fala assim: quantas vitórias você tem? 5, e você 4 de 5 ganha. Tá. Então é assim que desempata. Aí o Russell ali, com 99 pontos. O Russell, diferentemente do ano passado, distante do Hamilton nesse momento. 49 pontos de diferença nesse momento. Lembrando que o Russell, na corrida da Austrália, o carro dele quebrou. Você ficou fora. Mas, assim, na média, ele vem andando parecido com o Hamilton. Hamilton um pouquinho melhor do que o Russell nessa temporada, em relação ao ano passado. Ele sofreu também, né? Na última classificação da Hungria, que ele não conseguiu abrir volta. E nessa também. Então, na Hungria e nessa, ele largou lá na 10ª, Exato. Quase última nas 2 corridas. Tem tempo para se recuperar, mas nesse momento aí há 49 pontos do seu companheiro de equipe. Lando Norris ali com a McLaren, que teve essa evolução muito grande, 69 pontos. E aí, Kalinka, Lance Stroll. Esse é o motivo pelo qual a Mercedes vem se destacando em relação a Aston Martin no campeonato de construtores. Porque se o Stroll tivesse ali, olha a pontuação do Stroll, o Stroll tem menos da metade da pontuação do Russell. Ou seja, essa disputa entre esses 2 segundos primeiros, Alonso e Hamilton, Alonso um ponto na frente, Russell e Stroll. O Russell tem ali quase 50 pontos na frente do Stroll. Então, realmente, 52 pontos, para ser mais preciso. Então, realmente, uma distância muito grande dos pilotos que estão atrás dos seus companheiros de equipe, dentro da equipe Mercedes e também da equipe Aston Martin. E Ocon ali, que teve aquele grande resultado no Grande Prêmio de Mônaco, que chegou na 3ª colocação. Só naquela corrida ele marcou lá 15 pontos e está com um total de 35 pontos na tabela no momento, Kalinquinha. Estou anotando aqui, Maxito. Vamos anotar como você acha que vai rolar esse retorno Fórmula 1? Por exemplo, tem uma opinião já? Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Ferrari, McLaren. Em qual posição, ou se isso vai afetar muito a posição dos construtores na tabela? Vamos falar dos construtores, pode ser? Ou você quer de... Não, vamos dos construtores. Aqui. Acho que alguma coisa reflete na outra, né? Então vamos embora. Eu acho o seguinte, essa segunda metade da tabela, segunda metade do ano, melhor dizendo, quais são as possibilidades? Normalmente as equipes que não têm mais chance de lutar por muita coisa já largam o carro de 2023 e vão focar no carro de 2024. Mas a Mercedes também já falou que largou, né? Eu acho que a Mercedes largou por uma questão assim, esse carro não vai ter muito jeito. Só que, por outro lado, a gente vê o seguinte, tem sempre uma fatia do bolo recheado de dinheiro, que é uma diferença muito grande pela colocação do campeonato de construtores. A Mercedes, nesse momento, está ali a 51 pontos, mais ou menos, à frente da Aston Martin. Só que 51 pontos no campeonato de construtores não é muita coisa, que é a soma de 2 pilotos. Então, assim, eu acho importante a Mercedes ainda focar no campeonato desse ano para defender essa segunda colocação no campeonato contra a Aston Martin, mas, ao mesmo tempo, a Mercedes tem aquela cultura que é uma cultura de uma equipe vencedora, de uma equipe que está buscando ali ser a melhor do mundo de novo, né, que não vem acontecendo com a Mercedes nos últimos 2 anos, que é, se vai ser segundo, se vai ser terceiro, se vai ser quarto, talvez não estamos muito preocupados. A gente está muito preocupado em voltar para o topo. E, de repente, para voltar para o topo, é melhor largar o projeto desse ano e focar no ano que vem. Eu não sei o que a Mercedes vai fazer, mas tem essas 2 possibilidades. Eu acho que, assim, as outras equipes, Kalinka, eu acho que estão num barco muito parecido com a Mercedes. Aston Martin, Ferrari, porque eu acho que ao longo dessa primeira metade do ano, dessa primeira metade da temporada, a maior parte das atualizações todo mundo já trouxe.
por 2 motivos. Porque viram qual que eram as deficiências dos carros no início da temporada e tem outra questão também, tem a questão do teto orçamentário. As equipes não podem continuar trazendo muitas atualizações ao longo do ano inteiro. Depois pega uma punaçãozinha e tá beleza. Pois é, né? Essa regra tem isso aí também, né, Kalinquinha? Eu acho assim, dessas equipes todas, eu acho que a Alpine, principalmente pelo fato de terem demitido os 3 principais membros da equipe em termos de hierarquia, vamos falar assim, essa sim é uma expectativa muito grande, porque a Haas está ali na posição que está, é mais ou menos o objetivo da Haas. A Williams ter saído de último para antepenúltimo evoluiu. Nossa, evoluiu, é. Agora, a Alpine não está nessa mesma prateleira dessas equipes. A Alpine é a Renault. A Renault é uma grande montadora e a Renault tem uma história espetacular e de muito sucesso na Fórmula 1. A Renault não vai se contentar em ficar no meio do grupo ali, como às vezes é o objetivo de uma Haas, de uma AlphaTauri, até mesmo da McLaren, que estava lá para trás, está se achando de novo. Então, realmente, vai ser interessante ver o que vai acontecer depois do que aconteceu esse final de semana com a Alpine. Williams, Alfa Romeo e AlphaTauri, essas equipes, de novo, nessa segunda temporada, não sei se tem muito o que fazer, mas essas equipes têm situações assim. A Williams tirou lá, deixou aquele posto de última colocada no campeonato nos últimos anos, vem evoluindo, mas eu não sei o quanto mais a Williams vai evoluir. A Alfa Romeo vai deixar de ser Alfa Romeo, se não me engano, já no fim da temporada que vem. E a partir de 2026, essa equipe vai ser a equipe Audi. Então, realmente, uma marca muito importante, muito tradicional no esporte a motor. E a AlphaTauri, ano que vem, tem essa questão da AlphaTauri. Primeiro, vai mudar de nome, vai mudar de país, vai mudar de sede, ou seja, passando por uma reformulação e vai se aproximar muito da equipe Red Bull. Eu não sei o quanto essa proximidade vai trazer benefícios para a AlphaTauri. Lembrando que equipes que têm o mesmo dono, vamos falar assim, ou que são donos separados, não importa, elas não podem compartilhar muitas informações. E isso é uma coisa que a gente não ouve falar muito, mas é uma coisa que eu acho que é um negócio muito legal por parte da Red Bull. Porque a Red Bull, que tem essas 2 equipes já há mais de uma década, eles respeitam muito essa regra. Tanto que a gente vê a Red Bull lá em primeiro, e a AlphaTauri em último. Ou seja, a gente vê que eles de fato não compartilham nada, né? Então, parece que algumas equipes, como, sei lá, Mercedes com Aston Martin, Ferrari com Haas, compartilham muito mais tudo, ou o que é possível, e talvez um pouquinho mais, do que a AlphaTauri e a Red Bull. Em relação ao Alpine, tem mais um detalhe. A gente até falou sobre isso na semana passada, estão falando que o motor Renault tem uma deficiência de mais ou menos 50 cavalos em relação aos outros motores. Como eles chegaram a essa conclusão? Não sei. E por que eu estou dizendo isso? Olha aqui, a gente tem um motor Honda na primeira colocação do campeonato e a gente tem um motor Honda na última colocação do campeonato. Todas as fornecedoras de motor, com exceção da Renault, fornecem motor para pelo menos 2 equipes. A Renault só tem motor no carro da Alpine. E normalmente essa velocidade de reta tem assim, algumas maneiras de você... a questão da potência do motor tem uma maneira que é a mais precisa. Coloca todos num dinamômetro. Para quem não sabe o que é um dinamômetro, é um aparelho que você coloca lá e vê exatamente a potência do motor. Eu não vejo ninguém colocando no dinamômetro o motor da Renault, da Alpine, da Mercedes para ver qual que é melhor, qual que é pior. Muitas pessoas se baseiam muito pela velocidade de reta, porque tem cálculos que você consegue fazer com a velocidade de reta de um carro para saber a potência do motor. Só que para você saber isso em cima desse tipo de cálculo, você tem que saber exatamente o arrasto aerodinâmico, que ninguém sabe do motor e das equipes uma das outras. Então, realmente é uma coisa que não tem muito uma precisão. Mas dizem que vão fazer uma adequação para os motores da Renault, para eles se aproximarem da potência da Mercedes, Ferrari e Honda. Se isso vai acontecer ou não vai acontecer, o tempo vai dizer, mas tem aí esse boato bastante forte. E já o aval do Christian Horner dizendo assim, olha, eu acho que isso aí deve acontecer mesmo e vamos lá, vamos fazer o que é melhor para a Fórmula 1. O Christian Horner está falando isso para ser justo, ou o Christian Horner está falando isso porque ele pode passar por uma situação dessas a partir de 2026, quando a Ford entrar para a Fórmula 1? Eu não sei, mas de qualquer maneira, seja por justiça ou olhando lá para uma situação que ele pode se encontrar daqui a alguns anos, ele já falou que por ele isso deve ser feito sim. Bom, eu vou fazer minha apostinha aqui então, de como eu acho que vai terminar, viu? Red Bull na primeira posição, Mercedes em segundo, Ferrari, McLaren e aí depois Aston Martin. E você? É mesmo? Você acha que Ferrari e McLaren vão passar Aston Martin? Eu acho que a única coisa que eu mudar de você, parça, é o seguinte.
Eu acho que a Ferrari passa a Aston Martin, mas eu não acho que a McLaren passa a Aston Martin, não. Então fica a Mercedes. Segundo, Ferrari terceiro, Aston Martin quarto e McLaren quinto. Fechou. McLaren. É isso, parça. E semana que vem estaremos de volta, parça? Estaremos aqui. Vai ser um conteúdo muito legal. A gente vai trazer uma série de entrevistas aí pra vocês. Então, sempre com um convidado diferente, pra falar de um tema diferente dentro da Fórmula 1, que é muito verdade. legal. E dentro do automobilismo também, né? exato. Outras categorias também, outras áreas do automobilismo também. Então, é um conteúdo muito legal que a gente vai apresentar para vocês nas próximas 3 semanas, né, parça? É isso. Até voltarmos para a Fórmula 1 no Grande Prêmio da Holanda. Então, No realmente, dia 27/8 estaremos de volta, 29 aqui neste YouTube. para falar da etapa da Holanda. É Mas isso. nas semanas seguintes, não. não sairemos daqui, teremos conteúdo muito legal para vocês, não é? É isso, parça. Boa! Vamos despedir? Boa primeira metade da temporada para nós, né? Para todo mundo que gosta do melhor mesmo automobilismo. do Verstappen, né? A coisa tá Seria ficando... melhor se eu não tivesse quebrado o troféu Mas vai dele. ficar bom, porque, ó, a gente vai ter votação agora pro segundo, terceiro e quarto, vai dar, acho que vai dar um up. Vai dar sim. um up. Vai sim. Nesse campeonato. Porque é café com leite, Max Verstappen não dá mais pra brincar. Bom É demais. isso. Pessoal, obrigado pela companhia mais uma vez. Nos vemos na semana que vem com o Traduzindo F1, com conteúdo muito legal, como a Kalinquinha falou para vocês. E é isso aí, né, parça? É isso, um beijo pra você, obrigada, deixa o joinha, deixa o like, inscreva-se no canal. Entra lá, a gente tem o nosso programa no Spotify. A gente sempre esquece de falar no Spotify Verdade. com vídeo. Então, se você está se deslocando, indo pro trabalho, enfim, fazer qualquer coisa, você pode ouvir também no programa. Ou no YouTube, aqui, claro, sempre. E a tela do Band Esportes, todas as quartas-feiras, 9h30 da noite. Também conhecido como 9h30. É isso. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.